Hola mis amados hermanos, la paz del Señor. Hoy es día 2 de julio de 2025. Aquí es la hermana Marta, la misionera. Hermanos, yo en relación a extraterrestre, en relación a la alienígena, siempre escuché la historia, pero siempre esperé que el Señor me revelara directamente sobre todo esto, ¿comprende? Y pedía revelación desde cuando muchos de los atalayas del Señor empezaron a hablar sobre el tema. No dejé de creer, pero también dije, yo necesito la confirmación del Señor para ver si esto es cierto. Entonces tenía una mirada sobre esto y esperé en el Señor hasta que me revelara. En 2024, el Señor me reveló, como ya conté para ustedes, Él me reveló un ser alienígena que venía sobre la tierra y Él cuando venía, Él se transformaba, se transfiguraba en ángel de luz. Se llenaba de gloria su cuerpo y yo podía ver el vestido de gloria. Y cuando vestía de gloria entraba en las iglesias y ahí podía engañar muchas personas y muchos líderes ya eran engañados por ese espíritu y ese espíritu empezaba a operar milagros, maravillas en medio del pueblo de Dios y el pueblo de Dios empezó a seguir ese espíritu, ya ese alienígena. Este fue lo que el Señor me mostró y el Señor puso en mi corazón en esa época que son demonios. Así el Señor dijo, son demonios, son ángeles caídos y que tienen esa forma y ven para transfigurarse en ángel de luz para traer engaño en las congregaciones. Pero ese fue el sueño que el Señor me dio, la revelación. Entonces yo orando al Señor novamente y diciendo, Señor, revélame algo sobre eso, si realmente, o que realmente tiene ahí, porque yo escucho esto o esto otro, pero necesito la confirmación que viene de ti. ¿Puedes revelarme? Entonces, semana pasada yo tengo una revelación. En realidad tuve varias y voy a traer para ustedes. Yo veo, não? Soy llevada a um determinado lugar e era como um laboratório e aí estava esse ser e eu poderia ver suas venas e a sangre que corria dentro de suas venas e era uma sangre negra, uma sangre como petróleo, pero mais pegajosa, já? Petróleo, pero pegajoso. E esse líquido negro, esse sangue negro saía destas venas desses seres. E eu vi que os cientistas sacavam esta sangre e faziam determinadas medicações com esta sangre. E eu veia e foi hablado em forte voz nesse sonho que a próxima remessa de las inyecciones sería con esta modificación genética, entendí yo, que vendría con esta sangre para la transformación, sería como una transfusión. Eso entendí yo en esa revelación. Entonces, cuando estoy mirando, y cuando he gritado y hablado que sería la próxima remesa de medicamentos. Iban a salir en la próxima remesa de medicamentos. Entonces, yo continúo mirando y yo veo que un grupo de personas reciben ese medicamento e imediatamente ellos son transformados. Y mientras están se transformando, eu vejo que a sangre em suas venas se transforma em sangre negra, assim como era a sangre desse ser alienígena
los seres humanos también se transforman de esta manera. Entonces yo continuo mirando porque me causó gran espanto esta visión, porque no podía creer en lo que yo estaba viendo, en la transformación que yo veía. Y inmediatamente el ángel que estaba conmigo, mostrándome esa visión, me toma y me va me sacando de ahí, pero mi mirada está sobre estes para ver lo que pasa ahí, pero lo que veo que hay una distancia entre nosotros y ese pueblo. Hay una distancia como si fuera un abismo, así veo, porque el ángel no me deja ahí cerca de ellos y tiene la necesidad de me alejar de ellos porque podría contaminarme si estuviera cerca de ellos. Entonces él me aleja. Hay una separación. Glória a Deus, aleluias. Después, passando mais ou menos 3 dias, eu não sei se vocês todos me assistem, pero eu estava com a garganta mala, muito mala. Então, eu estava aí me recuperando e tudo mais. Pero passado 3 dias dessa revelação, o Senhor me traz em uma noite 3 revelações em lugares diferentes e situações diferentes, pero todo tem que ver uma com a outra. Pero o Senhor me lleva no cielo onde está um avião em movimento em um tempo passado. E eu vejo esse avião que está em movimento volvendo de um determinado lugar para a Terra. Então me chamou a atenção essa visão e me foi informado que esse piloto saiu nesse avião e foi hasta os limites da Terra. E quando ele chegou nesses limites da Terra, ele foi abduzido, ele foi levado. E quando ele é levado, ele foi levado por seres extraterrestres. E estes seres, que eu sempre vou chamá-los de demônios, ángeles caídos, esses seres, eles los levam para esse determinado lugar e eu vejo esse homem, esse piloto desse avião, eu vejo que ele havia passado por experimentos científicos neste lugar, onde haviam feito modificação genética em seu corpo e experimentos em seu corpo. Então ele estava voltando para a Terra, para nossa morada aqui, nosso lugar, já com seu corpo, com ADN, não sei o que, mas havia uma modificação nele. Ele não era um ser humano como nós outros, natural. Havia passado por modificação. Então, quando eu miro hacia atrás do piloto no avião, na cabina, e esse avião estava no cielo em movimento, volvendo para a Terra, para seu lugar. Então, eu vejo que atrás havia um assento e esse assento estava ocupado por uma pessoa de 1,40 m, 1,50 m mais ou menos, pequeno. Estava aí atado, como se estivesse muito atado. Estava sendo levado e quando eu observo bem, vejo que não é humano, que é um ser. E esse ser que estava aí, quando miro seu rosto para saber do que se tratava, esse ser não tinha fisionomia, ele não tinha rosto, não tinha uma definição em seu rosto. Então, isso me chamou muita atenção na visão. Então, acerco minha mirada desde afuera hacia adentro para ver seu rosto bem. E vejo que seu rosto agora já estava definido e ele empieza a ter uma forma humana, já? Características humanas. Sus ojos tenían característica humana, su boca también eran ojos pequeños del tamaño normal del humano
y la boca también pequeña del tamaño del humano. La cabeza, la estructura del cráneo humano, pero lo que me llamó a atención es que la apariencia de él era reptiliana. Había una estructura ósea en su rostro, a donde hacía un hueso hacia adelante, juntamente con la boca, como si fuera una apariencia de culebra, así en reptiliano, reptil. Y no tenía la nariz definida como la nuestra, solamente un surco, un ojito, como de culebra mismo. Eso me llamaba mucha atención. Y lo que me llamó atención fue su piel, color gris esverdeado, ¿ya? No es un color totalmente gris, pero tiene como un verde ahí. Y la textura de su piel y la leveza, la textura como un plástico, ya como un plástico la piel, y la piel, ella no tenía ninguna imperfección, no tenía, era muy lisa, no como nosotros vemos como dice, esto es el ser Anunnaki, este es el... No tenía estas apariencias. Lo que vi era totalmente diferente de todas las apariencias que nos muestran las personas que creen en esos seres, que piensan que, no sé, el Señor me mostró de esa determinada forma. Entonces yo sé con esto que este ser, él fue modificado también neste lugar, porque ele tinha a primeira forma dele, que era sua forma original. E em sua forma original ele não tinha rosto humano, já? Ele não teria forma humana. Por isso eu via seu rosto que não tinha nenhum esboço. E é como que não tivera rosto. E depois ele passa a ter um rosto, porque o Senhor me hace saber que quando este piloto vá para allá, eles fazem essa transformação nesse ser para possibilitar entrar-lo na atmosfera que nós vivemos. Então, ele ganha uma resistência maior para entrar nesta atmosfera. Então, ele é traído, eu sei nesse sonho que esse piloto lo trai para levar agora para os cientistas trabalhar com ele. No caso, foi o trato que eles fizeram, por isso esse piloto, de uma certa forma, deixou que fosse a experiência allá. Parece quanto de um filme, verdade? Pero isso foi o que o Senhor me revelou e não é quanto do filme. É algo que o Senhor me revelou de como vem, não? Como o inimigo hace. Em Gênesis 6, depois você lê, você vai ver sobre os Néfilins, os gigantes que houve sobre a terra, donde na época antes do dilúvio, as hijas de los hombres tiveram relação com os ángeles, já, que vieram acá e eles tiveram relação, tiveram hijos, tiveram gigantes. Gênesis 6 habla sobre isso, depois você vê. Se vocês têm dúvida realmente se isso acontece ou não, se isso é bíblico ou não. Pero, o que passa? Nós temos o Velho Testamento relatando toda a contaminação que houve, já, e todas as coisas que houve no Velho Testamento. Pero no tempo de la gracia, nós não vemos nenhum relato ou nenhum escrito da forma que foi. Então, para nós é muito fácil mirar o Velho Testamento e ver as coisas que aconteceu, pero as abominações não pararam, sino que aumentaram nesse último tempo. Já? Por isso, o motivo por lo qual o Senhor vendrá, e o Senhor vendrá
muy rápido, porque si Él nos deja más, la contaminación va a ser muy grande. La serpiente va a continuar haciendo determinadas cosas abominables para el Señor, a donde el propio Señor dice que muchos iban a se perder por las abominaciones, porque la hibridación para el Señor es una abominación, el cruce de dos especies. No entanto, el diluvio aconteceu justamente por el cruce de esas dos especies que ocasionou en la creación de los gigantes, de los Néfilis sobre la tierra, a donde ellos causaron un gran caos sobre la tierra. Ellos trajeron gran destrucción sobre la tierra, donde el Señor se enojó, y trajeron una gran contaminación y iniquidad para ese pueblo, al punto del Señor destruir todo el pueblo que existía en ese tiempo. Entonces, amado, lo que el Señor me hace ver con la primera revelación es que esta hibridación aún continúa nesse tempo. Es el objetivo de la serpiente, contaminar el pueblo de Dios. ¿Comprende? Porque ellos quieren tener, voy a dejarlo por ahí en nombre de Jesús. Entonces, amados hermanos, eso es lo que yo veo, a donde el Señor me muestra como aconteceu nesse tempo, como aconteceu essas determinadas coisas. Pero lo que puedo saber através del outro sonho, no mesmo dia, o Senhor me passou para o outro sonho. Soy llevada a uma ciudad de los tiempos pasados e veo sus carruajes, la estrutura e sua arquitetura, e admiro como foi construído a puente que estava de um cimento muito sólido, já, aonde esse cimento era muito mais resistente que o cimento que nós temos hoje. E eu admirava as colunas desta puente. Havia 2 colunas e havia a puente arriba hecha em uma sola pieza. Eu sabia que eles haviam hecho essa puente fabricado no suelo e depois lá colgado aí. Pero quando eu miro e eu vejo que ela é a estrutura de las colunas de la puente, no es la misma estructura, la misma pieza que la puente en sí, que la puente foi construída fora e depois ela foi chumbada, como que com tornillos muito grandes e atornillada nestas colunas. Então ela é totalmente à parte. E quando eu vejo isso, eu admiro de saber que uma peça aonde passa, aonde tem 2 pistas de auto, foi construída fora e com um grossor muito grande, com uma resistência muito grande, um peso muito grande. Depois, como que eles puseram arriba, então eu admirava isso e admirava a estrutura desta cidade. E quando eu miro, porque eu estava na calle em uma carruagem de ellos, e as carruagens de ellos eram de uma tecnologia, não havia caballos, pero eu sabia que eu estava num tempo muito passado. E nesse tempo passado, eu mirei por a ventana do auto e eu vejo as pessoas na calle, pero eu vejo que não havia mulher na calle, havia puro homem, era o que eu via na visão, e estes homens não existia el jeans nesse tempo, já essa tela. As telas eram como um algodão, como uma tela bem leve e todo social, já não era mais assim social. E todos os homens utilizavam um sombrero negro,
Então, eu soube que estava num tempo muito passado. Glória a Deus, aleluias. Era autos, não era a benzina igual que hoje, pero a estrutura dos autos e a tecnologia era outra. Onde eu sabia que esse tempo era muito passado. E lo que soube é que era Tartânia, a cidade chamada Tartânia. De todos os tempos passados, lo que nos pode provar de los tempos passados são os arqueólogos que podem encontrar e outro indício de que houve uma civilização mais avançada nesse tempo passado. O Senhor me la confirmou através desse sonho que realmente existiu e eu tinha essa ciência grande. Pero o Senhor está me dando estas visões uma detrás de outra na mesma noite. O Senhor está relacionando estas visões. Então, isso significa que quando eles fazem a hibridação desses seres, eles fazem nesse tempo. Já por isso esse crescimento, essa tecnologia e tudo mais. Então, isso pode compreender. Em seguida desse sonho, tenho outro também. Estou na casa de meu papá, acostada por el resfrio. Vocês sabem que eu estou resfriada nestes dias. Pero lo interessante é que o Senhor agora me mostra que eu estava no tempo atual. Eu estava resfriada, porque no dia que eu sonhei, eu estava resfriada. Então, o Senhor me mostra que essa revelação por tempo atual. E eu estava acostada e miro por la ventana de la casa de mi padre 2 carros de buey. Cada carro tinha 4 bueyes, 2 juntas de 2 bueyes, dan 4 e o outro 4. 2 carros. E os carros estavam aí esperando. E miro na ventana e vejo, me surpreendo, porque não havia arena nesse lugar. Então, apareceu aí muita arena. E essas arenas eram muito claras, transparentes, bonitas, muito fina, muito delgada. Que eu mirava essa arena e dizia, por quê? De onde saiu isso? E dizia que bueno para ser um reboco, porque a parede vai quedar lisa, de tão buena que é essa arena. Nunca havia visto e não existe essa arena, pensava eu. Então, amados hermanos, eu vejo que meu esposo está com uma pala na mão, juntando essa arena e llenando os carros para levar a um determinado lugar. Então, meu esposo vem onde estou eu e me disse o seguinte: ele vem a buscar algo e me disse o seguinte: tómate um banhito, tómate um té, acóstate de novo e descansa, duerme para descansar mais. Eu já tinha acabado de despertar e ele estava me mandando acostar e descansar mais. Então, pensando e analisando sobre esse sonho, a casa de meu papá é a casa del Padre, a casa de mi Deus, ¿ya? E para os tempos de hoje, os carros, não? Asemeja los carros, los bois asemeja las 12 tribus de Israel, que é representada por los bois, por lo mar de bronce, não? Que põe aí 12 tribos, os bois representando as 12 tribos. E el carro, esperando-se, el carro es la representación del carro de Elías, también puedo interpretar como esto. Pero lo más importante de este sueño es la arena, que el esposo, en el caso, sería Yeshua, que nuestro esposo lleva. Yeshua está recogiendo la arena. ¿Qué arena es esa? La arena es la descendencia que Dios prometió para Abraham, que sería como la arena del mar. Esa descendencia preciosa, porque la arena era preciosísima.
y el esposo que es Yeshua la juntaba para llevar. Entonces está hablando del Señor nos llevar ahora, de ser el tiempo debido a la contaminación que el Señor nos muestra anteriormente, que já vem desde o passado acontecendo, pero que não acabou, que continua. Já os experimentos de los cientistas continuam. No entanto, o primeiro sonho habla aí de uma outra, uma modificação genética que vai venir, já que vai transformar o sangue do ser humano em um sangue que não é sangue, que não vai assemelhar a lo humano, a lo de parte de Deus. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, esa arena muy fina. ¿Y por qué si es mi esposo es la representación de Yeshua? ¿Por qué me dice bañase y dorme y descansa un poco más? Porque, amados hermanos, el Señor nos da descanso. ¿Ya? Porque nosotros debemos vivir descansados en el Señor. Y bañarnos significa purificación siempre. Limpieza espiritual, limpieza de mente, limpieza de corazón. Eso tiene que ser constante en nosotros, independiente de quién sea. Por más que se dice, no, ese es parte del ejército de Cristo, ese es un elegido de Dios. Somos nosotros que debemos purificarnos más todavía. Entonces eso nos pide el Señor, una purificación constante y descansar en Él y esperar en Él, porque el tiempo ya está y Él va a juntar la arena del mar para esa descendencia que fue prometida para Abraham. Gloria a Dios, aleluya. Estas fueron las revelaciones que el Señor me dio a respecto de los seres extraterrestres sobre la tierra, y la mutación genética y esas cositas que ya van a venir, que nosotros debemos tener cuidado a partir de ahora. Amén. Que el Señor te bendiga, te guarde y fortalezca en el nombre de Jesús. Ora el Señor, así como yo oro al Señor pidiendo revelación, ora al Señor pidiendo revelación y confirmación de las cosas que usted escucha. Y ponga atención en las revelaciones que Él te entrega, porque a veces son tan simples que ustedes no comprenden que es una respuesta de algo que ustedes preguntaron. Amén. Un abrazo grande, seguimos fuertes y firmes en la fe. Bendiciones.